Esta história se passa no ano de 2035, quando a tecnologia atingiu o ponto em que foi capaz de criar um novo mundo chamado Kinak, no qual são mostrados vários NPCs que vivemos juntos. Enquanto somos mencionados como habitantes desse mundo, coisas como magia e espadas poderiam reinar supremo. Portanto, esse mundo atraiu a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Retornando assim ao que parece ser o presente, uma pessoa gritou de dor. Ela caiu morta na frente de seu povo, revelando-se a culpada desse ato. Nosso possível protagonista é chamado Ji Se-jun, um usuário de telecinese e número 3 no ranking desse mundo. Após ser rotulado como inimigo do Império, ele é fortemente atacado por todos no mundo. Tudo isso acontece enquanto nos é mostrado como o protagonista, com clara tranquilidade, levita várias espadas. Depois de alguns segundos, ele mastiga cada uma delas. Isso não é tudo, já que um grande número de soldados lança uma chuva de flechas, da qual o protagonista não teria escapatória. Entretanto, usando sua telecinese, ele as para um por um, chocando os soldados que não teriam tempo de reagir após verem seu ataque devolvido. Enquanto isso, o protagonista termina com as próprias mãos um ato que, ao ser visto pelos demais jogadores, geraria reclamações sobre a habilidade quebrada do protagonista. Isso não tem mais nada a ver com terror, pois o protagonista forma um tornado de diferentes tipos de armas. Com um simples movimento dele, elas caem em parafuso, destruindo seus inimigos. Depois de alguns segundos, ele deixa para trás uma pilha de cadáveres, enquanto está atrás dele. Tirando o capuz, ele pergunta onde encontrou o que procurava, sendo interrompido por um velho que faz parte da igreja. Ele julga o protagonista por ter trazido caos ao seu mundo, matando inocentes e silenciando cidades. A passagem do protagonista é interrompida novamente quando ele sente a presença de mais membros da guilda, procedendo para sair, enquanto o velho, com seus últimos suspiros, deixa claro para o protagonista que Deus fará todos pagarem pelos danos causados. O protagonista, após deixar isso de lado, coloca seu amuleto em um tipo de altar. Uma porta secreta se abre, levando a um porão onde o protagonista descobre a existência de 3 itens daquele mundo. Segundo ele, foram os primeiros objetos míticos do Connect, dando assim uma pequena introdução à história desse mundo. Esse mundo, após várias guildas reconhecidas, aliaram-se ao Império e destruíram a maior parte daquele mundo para dominá-lo. O protagonista se preparou durante meses para chegar antes deles. Ele deixa claro que, entre os primeiros 100 do ranking, foi o único jogador a fazer tudo sozinho. Procedendo para sair daquele lugar para não ser descoberto, ele para instantaneamente ao ver o que, em suas palavras, parecia ser um cartucho de jogo. Depois de tomá-lo, ele sente uma forte pressão por todo o corpo, perguntando-se como era possível que houvesse um erro de conexão naquele exato momento. Portanto, ele retorna ao mundo real, percebendo uma grande ferida no peito. Mencionando em sua mente que tudo estava indo maravilhosamente bem, ele vê vários homens vestidos de preto à sua frente, perguntando ao protagonista se ele morrerá de uma vez por todas. Enquanto o protagonista os chamou de loucos por terem ido tão longe para um jogo, vemos um cara que parecia estar conversando com o líder daquela operação. Ele retorna ao seu povo em poucos segundos, dando-lhes a ordem de matar o protagonista, já que o chefe só queria a cabeça dele. O protagonista é pressionado, enquanto o cara deixa claro para ele quem deveria ter jogado no nível dele, mostrando assim a expressão de terror do protagonista, que pede para eles pararem. Esses sujeitos passam rapidamente a cobrir sua cabeça e ao mesmo tempo esfaqueá-lo com a mesma faca. Ao retornar à consciência, o protagonista vê como em sua mente ainda não acreditava em tudo aquilo, já xingando os malucos por terem ido tão longe para um jogo. Ele imagina se isso seria sua morte. É interrompido por uma empregada que pergunta se ele está bem, chamando-o de jovem Raul. Ele nomeia a empregada de nível 3 como Ana. Procedendo assim, ele direciona seu olhar para uma janela do sistema à sua frente que dá a entender que sua alma foi instalada corretamente. Ele é o primeiro usuário a experimentar aquele beta do Kenak. O protagonista se pergunta se o sistema está brincando com ele, já que seria impossível estar dentro do mundo de Kenak. Depois de alguns minutos, finalmente aceita o fato de ter entrado completamente naquele jogo, pois a sensação que estava sentindo naquele momento era completamente real. Ele passa a explicar o que implica ter uma boa taxa de assimilação que, em poucas palavras, pode variar a força de um jogador dentro daquele mundo. Ele se usa como exemplo, sendo um usuário com uma assimilação de quase 90%, várias vezes mais forte que um jogador comum com uma assimilação de 30%. Deixa claro que foi graças a essa taxa que se tornou incrivelmente forte. Deixando isso um pouco de lado e focando no presente, ele está após a mensagem anterior, se perguntando se talvez ele seja realmente o único usuário real.
Procede dessa forma para abrir sua janela de status enquanto diz a si mesmo que o conhecimento de sua vida passada o faria se posicionar novamente no topo. Ele mostra como, depois de receber as informações sobre sua vida atual, ele diz que seu pai era o Conde Aston, que segundo a história original, foi o primeiro a ser assassinado no mundo dos Connects. Isso fornece um pouco de informação sobre esta família, que menciona o fato de ser uma das 5 famílias mais poderosas do reino de Rúben. Apesar de tudo isso, no futuro, diversas tragédias atingiriam esta renomada família, começando pela doença do conde, juntamente com o desaparecimento de seu segundo filho. Além disso, o filho mais velho seria enviado para a guerra, restando apenas o filho mais novo que, após ascender ao trono, enfrentaria uma rebelião. Cada um desses eventos permitiria a entrada dos monstros, trazendo infortúnio e miséria para todo o país. Retornando com o protagonista, ao perceber que o filho mais novo daquela história era ele, sabia que aquela enorme cidade seria destruída em poucos anos. Para não ficar de braços cruzados, faria o que estivesse ao seu alcance para não perder a última oportunidade de viver, reiterando que aproveitaria todas as dificuldades pelas quais passou na vida anterior, pois a única maneira de seguir em frente se realmente quisesse sobreviver era ficar mais forte. Ele sabia que em breve sua família realizaria um torneio. A maioria dos participantes teria que estar entre os primeiros 4 para receber o privilégio de receber educação na Academia Real. Ele tinha certeza de que poderia se tornar mais forte empunhando sua espada nesse lugar. Jurou proteger sua vida com ela por uma vez, caindo no chão claramente exausto. Observou como em sua janela de status ficou claro que Raul estava apenas no nível 5. Pensando que não estava muito distante do nível daquela empregada, ele percebeu que se quisesse vencer o torneio, precisava começar a treinar o mais rápido possível. Passou assim um mês inteiro até que finalmente chegou o dia do torneio. O protagonista estava no meio da multidão, imaginando se talvez tivesse que lutar com esses assuntos. Voltou a si depois de lembrar de seu treino, que teve como objetivo superar cada um dos presentes. Olhando para seu nível atual, AOS 13 anos, percebeu que seu físico não era de todo ruim, sem contar com o fato de que tinha alguns truques na manga pela primeira vez. Dito isso, foi interrompido por um ataque surpresa. Um ataque que, depois de fugir hoje como sujeito, ele se desculpou por aquele ato enquanto perguntava ao protagonista se talvez o pequeno Raul estivesse disposto a participar do torneio pela primeira vez. Tendo dito isso, o confortável protagonista foi reconhecido na companhia de seus primos, onde já nomeou e disse ao protagonista que acreditava que ele estaria choramingando em seu quarto. O protagonista lembrou que tal sujeito, no passado, assediou Raul durante o treino na Espanha. Isso seguiu as políticas da família de Raul, tornando-se o cenário perfeito para aquele sujeito, que não receberia nenhuma reprimenda. O protagonista o chamou de bastardos, afirmando que eles só confiavam na moralidade para assediar os mais fracos. Isso mostrou como aquele sujeito continuou a ameaçar o protagonista de quebrar cada um de seus ossos, procedendo a deixar o local. No entanto, não antes de deixar claro o abandono do torneio, ao qual o protagonista apenas o observava se aposentar. Pensava consigo mesmo que aquele cara era o favorito de todos para vencer, então o deixaria rir por enquanto, já que tinha planos para isso mais tarde. Horas depois, um mordomo entregaria ao chefe os resultados do primeiro dia do torneio da família. Após ver esses resultados, o chefe perguntaria sobre o protagonista. Estava descansando depois de ter passado toda a sua energia nas preliminares pela primeira vez. Tendo dito isso, ordenou que o mordomo se retirasse, revelando quem era o líder da família e pai do protagonista. Ele começaria rindo, mencionando que afinal o protagonista não conseguiu ignorar seu sangue. Mostrou como Raul estava entre os finalistas, o que foi uma grande surpresa, já que era um dos seus filhos mais fracos. Independentemente disso, ele tinha visto recentemente o treinamento daquele menino, em que depois de hesitar por 10 minutos, ele desmaiou, mas ainda assim não desistiu. Também mencionou que sabia dos constantes abusos de Dion e seus primos, esclarecendo o fato de não ter intervindo para que seu filho não fosse taxado de inútil. Agora que o viu se levantar sozinho, não pôde deixar de se sentir orgulhoso ao considerar reservar um tempo para conversar com seu filho depois que as finais terminaram. O dia da final chegou, e o Tribune se viu irritado por não ter encerrado a luta o mais rápido possível. Aquele sujeito se perguntava o motivo pelo qual o protagonista ainda estava de pé, procedendo a atacá-lo de forma mais agressiva. No entanto, seus ataques foram repelidos ou esquivados pelo protagonista, testando a paciência daquele sujeito, que pediu a Raul que caísse de uma vez por todas. Isso deu alguma distância ao protagonista, enquanto o público ao redor estava atordoado, se perguntando quantas vezes o terceiro filho havia conseguido erguer a espada, esperando que durasse muito menos.
mostrando como aquele sujeito, deixando-se levar por sua raiva, atacaria novamente o protagonista, perguntando-lhe se talvez ele não sentisse vergonha de deixar a própria família em perigo. O protagonista, já tendo sido ignorado, após parar o golpe, se colocaria em guarda enquanto aquele outro cara o vaiava por não ter acabado com o terceiro filho, mencionando rapidamente que ele não sabia aproveitar seu tamanho. Isso irritou ainda mais aquele sujeito, que propôs acabar com isso com uma boa diversão, surpreendendo os espectadores ao verem que ele usaria uma espada de mana. Ao retornar com a batalha, veriam ele indo contra o protagonista em alta velocidade, se perguntando por que o terceiro filho não fez nada para se esquivar, mostrando-se como no momento do impacto, causou uma gigantesca explosão, preocupando todos os presentes no local. Após a poeira se dissipar, o juiz encerrou a luta, apontando o protagonista como o vencedor claro. Isso fez com que a euforia e surpresa tomassem conta dos espectadores. Esse sujeito mencionou não poder aceitar que o jogador vencesse, ressaltando que, se ele não tivesse parado o ataque, teria sido o vencedor. O juiz, depois de chamá-lo de idiota, pediu para ele verificar seu pescoço, notando um leve corte e se perguntando quando isso aconteceu. Conseguiu lembrar como isso aconteceu antes de entregar seu golpe final. O protagonista já tinha percebido isso. Então, o que teria acontecido muitas vezes era muito possível que a sua cabeça não continuasse junto ao corpo, caindo no chão com claro medo ao ver como Raul se aproximou dele, mencionando que seria executado por ofender o conde. Agiu até chegar a noite em que o socorro foi visto para o quarto dele pela primeira vez e ficar sozinho nesta comemoração por ter vencido sua luta. Por sua vez, verificando sua janela de status, na qual ele disse que subiu de nível, deu um leve sorriso à trama, já que o motivo pelo qual durou tanto tempo lutando foi conseguir tirar o máximo de experiência possível daquele cara que era um pouco forte. Esse método, apesar de lhe dar mais experiência, também poderia ser sua queda, já que Sorian não poderia ser ressuscitado ao ver sua janela de status novamente, na qual ele foi informado de que o protagonista, graças ao seu rápido crescimento, alcançou 5 habilidades únicas, uma delas sendo a telecinesia novamente, sabendo então que isso tornaria as coisas mais fáceis para ele no futuro. Além disso, dependendo de como ele subiu de nível, suas outras habilidades passariam a mencionar o fato de usar uma habilidade para as demais partidas do torneio, mostrando como no dia seguinte ele havia vencido novamente e assim por diante, repetidamente, anonadando os espectadores que estavam se perguntando se poderia haver alguém com tanta sorte. Perguntavam sobre o tipo de estratégia que ele vem usando, e cada uma dessas palavras era ouvida pelo protagonista, que confirmou para si o fato de que esses cidadãos não sabiam nada sobre as habilidades dos jogadores. Agora, mostrando ele em sua casa, mencionando o fato de que ele teria que manter suas habilidades telecinéticas até que os jogadores chegassem àquele mundo, sendo interrompido por esse mordomo que lhe perguntou sobre sua condição. Respondeu que ele havia sido curado pelos sacerdotes e curandeiros, então estava tudo bem, onde aquele cara insistiria em ter cuidado, já que havia algumas feridas que não podiam cicatrizar facilmente. Este, se sentindo um pouco desconfortável, optando por mudar de assunto, pedindo àquele mordomo o favor que ele tinha solicitado anteriormente. Entregou-lhe assim uma folha com a qual o protagonista agora lhe garantiria a vitória no primeiro lugar, cara que mais uma vez elogiou a confiança mostrada pelo protagonista, apesar de seu último rival ser Dion, alguém considerado um monstro por seus métodos brutais. Voltando ao protagonista, vemos isso com um sorriso naquela folha de papel, pois com esta e sua próxima batalha, ele tinha certeza absoluta de ser capaz de gerar dinheiro suficiente para se posicionar em sua própria família. Isso o deixou como o último passo para vencer sua última batalha, na qual ele faria questão de destruir Dion. Dando início a tudo, começou com a final do torneio em Lá, onde por todo o estádio se ouvia o nome de Dion e as vaias contra o protagonista. Este pediu ao protagonista que finalmente fizesse uso de sua capacidade de vencer, e não de sua sorte. Isso foi julgado por Dion, que deixou claro que ele o faria se arrepender de não ter prestado atenção nele, ridicularizando-o apenas cortando seus membros e arrastando-o por toda a arena. O que, nas suas palavras, era um espetáculo que valia a pena ver. Tendo que ser interrompido pelo protagonista que parecia sonolento com essas palavras, perguntando se ele já havia terminado de esticar a boca. Isso irritou assim Dion, que soltava uma forte aura de mana ao seu redor, que aos olhos do protagonista, depois de ver as estatísticas desse cara, saberia que o que ele estava vendo diante de seus olhos era todo o poder que ele poderia aspirar. Tendo que ser tirado de seus pensamentos por esse mesmo homem que, furioso, passaria a iniciar a luta, percebendo como num surto de velocidade a trama já estava acima dele, desferindo um golpe forte, surpreendendo os espectadores já que não pensavam tal ação desde o terceiro filho.
Retornando à batalha, um Dion furioso seria visto recuando, continuando assim com a batalha em que o protagonista destacou a falta de força, agilidade e técnica nesta, chegando a um momento em que o protagonista fez Raul tropeçar com a perna, fazendo-o comer terra, imaginando o Pradel como um cara como ele conseguiu intimidar Raul, mostrando como agora ele estava claramente com raiva e jurou matar o protagonista, pensando que o protagonista pensava que mesmo que ele tinha maná forte, só sabia usar a espada de maná, para que não fosse o caso, bastaria derrotá-lo, mostrando como os cidadãos estavam nas arquibancadas com expressões entre espanto e preocupação. Ao retornar à batalha, vemos como o protagonista conseguiu jogar fora a espada de Dion, enquanto ele retomava sua postura, e contava o fato de que agora que ele viu melhor, ele foi realmente patético, provocando a fúria daquele que, depois de atacar o protagonista completamente desarmado, cairia nas mãos do mesmo truque de alguns momentos atrás. Continuando assim, o protagonista, com sua zombaria dele, que não podendo tolerar isso, seria derrotado novamente por Raul diante do olhar incrédulo dos espectadores e terminando aquele torneio com o protagonista como o vencedor claro, enquanto ele estava apoiado por alguns que confiaram nele desde o início. O protagonista, incapaz de aguentar mais, caía de joelhos no chão de cansaço, observando do chão uma janela pop-up na qual o protagonista foi informado de que, por ter concluído a missão de torneio, ele agora poderia entrar na academia. Tudo isso sendo observado por seu pai, que ainda não acreditava no rápido crescimento dele, já que não era normal ele brincar com Dion dessa forma, elogiando o incrível entendimento que o protagonista tinha sobre esgrima. Finalizando isso, sendo visto por Raul, que fazia sinais perguntando se estava pronto para entrar na academia. E assim chegando a noite em que o conde é visto novamente mencionando ao protagonista que a academia não permitiria sua entrada. O protagonista pergunta os motivos, avisando ao conde que, do seu ponto de vista, o protagonista ainda deveria permanecer ao seu lado, repreendendo-o pelo fato de ter desmaiado após ter vencido a luta, o que o protagonista refutaria. Então, o motivo de ele ingressar na academia foi para encobrir essa fraqueza. Portanto, ele não permitiria que isso parasse, mostrando o quanto aquelas palavras cheias de determinação surpreenderam seu pai, que deixaria claro que, se quisesse desafiar sua vontade, teria que derrotá-lo primeiro. Vendo assim o orgulho em seu pai da figura imponente de um enorme urso, enquanto ele deixou claro que não o consideraria um filho justo ao se mostrar para a continuação. Cerca de um mês em que o protagonista é visto em uma carruagem enquanto pensa no dia em que foi preso por seu pai, pelo qual aceitou o desafio empunhando sua espada, se engajando no que parecia ser uma batalha com seu pai, que parecia claramente insatisfeito. Então ele acabaria com isso com um único movimento com o qual o protagonista se lembrava de ter sido nocauteado imediatamente, deixando isso um pouco de lado ao pensar que quando os jogadores alcançarão esse mundo, o conde provavelmente já estaria morto, então ele se certificaria de que isso não aconteceria, sendo esta a mesma razão pela qual ele finalmente estava agora saindo do castelo, mostrando como seu pai filosofava sobre seu filho, pensando no último confronto que tiveram, no qual ele continuou a vencer contra ele. Ver seu filho se opondo a ele sem se render lhe causaria grande alegria, pois demonstraria que ele era o portador do orgulho da família, continuando a se mostrar como protagonista, ao lado de seu pai. Eles recomeçariam o último embate de espadas, onde Hal surpreenderia com um ataque surpresa, causando um corte em sua bochecha. O protagonista pensava consigo mesmo que nem mesmo sua telecinesia poderia lhe dar um coração verdadeiro. Foi interrompido por seu pai, que deixou claro que era hora de ele sair de seus braços, permitindo-lhe conhecer o mundo exterior. Ao voltar a AOS dias de hoje, eles se veem acampados na floresta. Perguntando ao protagonista quanto tempo levaria para chegar ao seu destino, ele respondeu que levaria CCO dias. O protagonista pensava que esse período seria útil para treinar, já que além dele, havia também 3 guerreiros destacados, enquanto os outros, embora não fossem, poderiam ter o talento de um Rank B. Foram interrompidos por um soldado que apontou que poderiam sair naquele momento, aproveitando o momento para perguntar se ele realmente levaria tanta gente para aquele lugar. O protagonista deixou claro que teria que esperar para ver, mostrando como o destino dele não era outro senão a cidade visível, onde tomaria posse dos incontáveis objetos e riquezas antes dos outros jogadores, sem levar em conta o fato de que também poderia obter uma grande quantidade de materiais valiosos, embora isso envolvesse entrar em uma floresta cheia de monstros desconhecidos. Este era o local perfeito para escalar níveis em seu arsenal de cavaleiros. Regressando assim ao presente, veria uma janela com o anúncio de uma nova missão que o recompensaria com o desbloqueio de suas novas características. Isso mostrava como ele estava agora em sua carruagem,
sendo notificado por um de seus soldados do fato do prefeito da cidade querer se encontrar com o protagonista. Ele aceitou o convite. Observavam pessoas falando sobre Raul, mencionando que aquele menino não era apenas o filho mais novo, mas também uma pessoa extremamente fraca. Portanto, não seria um problema para eles se aproveitarem dele. Optaram por deixá-lo passar junto para seu batalhão de guardas, onde, uma vez que o protegido entrou em seu escritório, ele o cumprimentava com clara hipocrisia, o que foi rapidamente percebido pelo protagonista no mesmo momento em que se sentou. O protagonista foi direto ao assunto, mencionando que estava ali porque tinha ouvido falar de um lugar perfeito para treinar, pedindo permissão para entrar na Floresta Amaldiçoada. No entanto, esse pedido foi imediatamente negado, já que aquele lugar era extremamente perigoso, ainda mais para uma pessoa tão fraca quanto ele. Isso desapontou um pouco o protagonista, que não teve outra escolha senão subornar com dinheiro, razão pela qual ele receberia imediatamente essa permissão, bem como alguns elogios daquele prefeito, enquanto, por outro lado, o protagonista se limitava a pensar nas múltiplas recompensas que obteria através da casa, tudo isso para alcançar o cargo mais elevado naquele mundo de Kenak.